Patsem Domini, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amores ignes ignem ascendi, et mit spiritum tuum et creabuntum, renovabis faciem terrae. Oremos. Deus, qui corda fidelium Sancte Spiritus illustratione docuiste, da nobis in ioda in spiritu recta sapere, et de eius sempre consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amém. Bom domingo a todos. Eu resolvi gravar esse pequeno áudio para falar sobre santificação da família. Como é importante a santificação na família. E por uma iluminação, não sei o que dizer, mas eu estava em oração quando me veio essa ideia e para mim ficou muito claro que a família deve buscar santidade. Mas basta que um membro da família busque santidade e toda a família se beneficiará. Obviamente, quanto mais membros buscarem santidade, viverem conforme a vontade de Deus, maior será a santificação dessa família. Mas basta que um só membro busque santidade e toda a família se beneficiará. E também ficou muito claro para mim que toda a família pode se santificar, né? Muitas vezes só de não buscar o mal, muitas vezes de não permitir palavras obscenas dentro de casa, buscar uma conduta reta, íntegra, honesta, já ajuda bastante a família a se santificar. É verdade que a igreja já nos ensina que o marido santifica a esposa e a esposa santifica o marido e ambos santificam os filhos. E que a relação sexual do marido e da mulher faz com que eles se unam cada vez mais, se amem cada vez mais, se respeitem mutuamente, e também é uma forma de santificar a família. Mas individualmente cada um pode buscar a santidade. E a santidade acontece dentro do lar, já que estamos falando de família, cada vez que um membro faz aquilo que ele deve fazer pela própria vontade. Tudo que um dos membros fizer bem feito pela própria vontade, ele já está buscando a sua santificação. Então, quando esse membro ele não faz por iniciativa própria, mas porque alguém pede, se ele obedecer, ainda acontece a santificação, ou seja, não precisa ser só pela iniciativa dele, mas se um outro membro da família pede e ele faz, né, ele ainda se santifica. E é interessante saber que se esse membro reclamar, mas fizer, ainda acontece a santificação. É óbvio que a santificação vai ser tanto maior quanto maior a disposição da pessoa em fazer aquilo. É óbvio. Então é possível buscar a santidade, ainda que reclamando, sabe? Eu ouvia muita gente dizer, foi para ficar reclamando, não precisa fazer. Não, tem que fazer sim, porque mesmo reclamando, ainda acontece uma santificação. Claro que é num grau menor, como nós já pudemos entender. Mas vamos dar exemplos, né? O marido pode se santificar arrumando uma cerca, plantando uma árvore, uma planta, cuidando de um jardim, trocando uma lâmpada, trocando uma torneira, instalando um chuveiro. Tudo isso ele poderá usar para se santificar. Se for, como eu disse já, para deixar bem claro, se é por sugestão, acontece uma santificação. Se ele fizer por iniciativa própria, a santificação é maior. Mas se ele fizer com reclamação, acontece a santificação, só que ela é menor. Então veja, o marido também se santifica quando ele ajuda a esposa, lavando uma louça, passando um pano no chão, e vai acontecer da mesma forma, sempre, se é por iniciativa, se é a pedido, se é com reclamação, sempre, nesses 3 pontos. Mas ainda assim acontece a santificação. Ele ajuda a esposa a trocar a fralda do neném, ou dar banho na criança. Ele também está se santificando naquelas mesmas condições, sempre por iniciativa, com reclamação ou a pedido.
né? De qualquer forma, vai acontecer a santificação. A esposa, como que ela se santifica? Ela se santifica nos seus afazeres domésticos, né? Em casa, preparando uma refeição, lavando uma louça, cuidando da roupa, lavando, passando. E vai acontecer também na mesma situação. Se ela faz por iniciativa própria, com alegria, oferecendo para Deus, ela obtém uma santificação. Se ela faz porque alguém pediu, é uma santificação. Acontece a santificação, um pouco menor, mas ainda acontece. Se ela fizer reclamando, ainda assim acontece a santificação, só que num grau bem menor, né? Sempre vai ser assim. E se ela ajuda o marido em alguma coisa que ele está precisando, ela também se santifica. Se ela ajuda um filho nas suas tarefas de casa, no seu estudar, também estará se santificando. E sempre enfatizo, se ela faz por iniciativa própria, se ela faz porque alguém pede, ou se ela faz reclamando, ainda assim acontecerá a santificação. Os filhos, como os filhos podem se santificar? Os filhos se santificam respeitando os pais, em obediência, estudando, quando chega a hora, se for trabalhar, trabalhando. Os filhos se santificam. Também vale o mesmo critério. Por iniciativa própria, alcança a máxima santificação, oferecendo a Deus em oração, ou apenas simplesmente porque teve essa iniciativa. Se faz porque alguém pediu, alcança um pouco menos de santificação, mas ainda assim alcança. Se faz reclamando, vai estudar reclamando, vai ajudar em casa em alguma coisa reclamando, ainda assim alcança a santificação, porque ainda está acontecendo a obediência. Então também ainda há santificação. A criança se santifica ajudando os pais. O filho ajudando a mãe a arrumar a casa, a dobrar as roupas, a arrumar uma cama, né? A filha ajuda a mãe lavando a louça, ajudando nas tarefas próprias da casa. Então veja, é possível a santificação de toda a família quando faz aquilo que lhe é devido, quando faz aquilo que não é necessário ou não é da sua competência, mas ele faz ou por pedido ou por iniciativa própria. E ele também faz toda vez que ele santifica aquilo intencionalmente, ou seja, oferecendo a Deus como um sacrifício em orações. Só de concluir, a questão de estar em oração enquanto faz essas tarefas. Me lembra dois frades que estavam conversando e um perguntou para o outro: enquanto eu tomo chimarrão, eu posso rezar? O outro respondeu: não, não pode rezar, é só rezar. Aí ele procurou um outro frei e mudou a pergunta. Ele falou assim: enquanto eu estou rezando, eu posso tomar o chimarrão? Enquanto eu tomo chimarrão, eu posso, perdão. Enquanto eu estou tomando chimarrão, eu posso rezar? Claro que pode, você deve rezar em todos os momentos, em tudo aquilo que você fizer. Então, fica bem claro aqui para nós que tudo aquilo que nós fizermos, podemos estar em oração, seja por meio de uma récita, né? Ou seja por meio de uma conversa com Deus, um oferecimento, tá bem? Então eu espero ter ficado bem claro que nós podemos nos santificar dentro da família, devemos sempre nos empregar na busca da santificação da família. Em nome de Patris, Filho e Espírito Santo. Amém. Glória a Pátria, Filho e Espírito Santo.